Esse tema de nosso irmão, ele se encontra no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é intitulado Muitos os chamados, mas poucos serão escolhidos. Na verdade, o contexto desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é uma severa advertência ao nosso posicionamento diante da vivência evangélica no mundo. Que, na verdade, pela história das religiões, conforme se desenvolve na Terra, tanto no Oriente quanto no Ocidente, a gente entende, de um modo geral, como uma vivência externa, de chamado assim, culto exterior, feito de rituais, feito de condutas e comportamentos para fora. Algo que impressiona aos olhos, aos sentidos, como se fosse realmente um ritual, que atende exigências e demandas de cada religião, de cada seita, cada doutrina, mas sem um comprometimento realmente interno, de mudança moral, um comportamento de renovação, de mudança de dentro para fora. É por isso que Jesus chama a atenção, não foi uma vez só, que nesse processo de vivência religiosa, de vivência ético-moral, é preciso uma honestidade, uma verdade para com a nossa própria consciência, na nossa relação com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Por isso é que ele vai dizer, tomando como exemplo a conduta dos fariseus, que muitos seriam chamados, convidados para a seara do Senhor, como ele chamava em diversas parábolas a vinha do Senhor, ou chamados para um banquete de núpcias, um festim. Ele usa diversas imagens como um convite para o reino dos céus, mas não é um convite para o ócio, um convite para que a gente tenha uma condição de ociosidade, prazer, repouso, sem problemas, sem desafios, sem conflitos, sem dores e aflições. A ideia do reino dos céus como se fosse um paraíso, uma rede, a gente se balançando num lago de coco, uma paisagem paradisíaca e ausência de dor, de sofrimento, de problema. É um convite para estarmos em sintonia com a consciência divina, mas só se consegue isso através do trabalho, de um processo de renovação moral de dentro para fora, de compromisso com uma vivência ético-moral. Que não se faz isso se não for com essas lutas diárias de enfrentamento de dores, de aflições, de exercícios de tolerância, de solidariedade, de indulgência, de perdão, das chamadas virtudes evangélicas. Que nós todos somos chamados, por isso que na tradução do português, muitos são chamados. E muitas vezes a gente, antes de reencarnar, se candidata mesmo. Eu quero nascer na Igreja Católica, trabalhando pela Igreja Católica, ou pelo Espiritismo, ou pelo Zen Budismo, ou qualquer outra coisa. Porque o que não falta é religião, é seita, doutrina, organizações religiosas no mundo, para todo tipo de crença, de gosto de cada um, de sintonia, de afinidade. Mas enquanto a gente entender isso como uma vivência de gestos externos, de ações externas, em que o meu coração não tem nada a ver, é mais um compromisso formal, vou para a igreja, vou para o centro espírita, ou para o terreiro de candomblé, ou qualquer outra coisa, tais dias da semana, cumprir tais atos, mesmo quando a gente realiza atos de caridade. Ah, mas eu vou distribuir mingau na rua, ou enxoval para gestantes, pão, ou remédio, roupa, o que for. Por mais que sejam gestos bonitos, gestos de caridade, cestas básicas e tudo, se nada disso não for acompanhado com o amor diante das pessoas que eu estou oferecendo o mingau, o enxoval, o remédio, a cesta básica, o passe, ou o que for, a gente ainda não entendeu a mensagem de Jesus. E ele é tão austero como isso, que ele toma como exemplo o comportamento dos fariseus daquela época que ele esteve na terra. Porque os fariseus tinham uma conduta religiosa muito rígida. Sempre tiveram os fariseus, os saduceus, os escribas, todos eles
tinham uma conduta e que tinham prescrição de centenas de comportamentos considerados morais, em que se exigia que todo mundo tivesse um comportamento de retidão, a exemplo do próprio Moisés, porque o entendimento era Deus retidão, e quem não andasse em retidão, numa vivência muito reta, muito digna, esse estaria condenado. E eram punidos severamente diversos tipos de punições, a depender do tipo de comportamento inadequado. Só que até mesmo comportamentos sociais e higiênicos, como por exemplo lavar as mãos antes de comer. Naquela época tinha um caráter muito mais religioso, muito mais formador de comportamento do que preocupação com micróbios ou outras coisas na área de saúde. Quando Jesus e os discípulos começaram a ter comportamentos, por exemplo, curar os sábados, ou os discípulos iam comer e não lavavam as mãos, e os fariseus se doíam com aquilo, se queixavam, questionavam, mas os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Não é a ideia de uma falta de higiene, mas uma falta de respeito ao comportamento prescrito que todos deveriam ter. Eram vários comportamentos rigorosos, entre eles o lavar as mãos antes de comer, não trabalhar nos sábados, entre outras coisas. E Jesus disse para eles: vós, fariseus, vos preocupais com a sujeira exterior, com a limpeza do prato, com a questão de lavar as mãos, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. O que adianta tanta preocupação com a limpeza externa, quando dentro o espírito ou o coração, que simbolicamente é o órgão que representa o sentimento, estamos cheios de ódio, mágoa, inveja, ressentimento, várias paixões bastante perturbadoras. Então fica uma conduta externa, de aparência virtuosa. Eu cumpro tudo que a minha religião, minha doutrina me orienta, tudo bonitinho, certinho, mas não tenho qualquer preocupação de mudança interna. Por isso Jesus disse: o que realmente contamina o homem, o que faz mal, a verdadeira sujeira, é muito mais de dentro para fora. Não quer dizer que era para a gente não ter higiene, mas ele aproveitou uma situação específica e disse: vocês se preocupam tanto com a higiene externa, lavar as mãos, o prato, mas o interior está cheio de rapina e de maldade. E ele usa uma imagem forte: vossas consciências são como um sepulcro, caiado, todo limpinho e branco por fora, está cheio de podridão por dentro, como qualquer sepulcro, porque tem um corpo ali se desfazendo. Queremos chamar a atenção que qualquer conduta externa tem que ter coerência com uma conduta interna. Por isso que ele vai dizer mais tarde que não adianta a gente dizer Senhor, Senhor, quando é só da boca para fora. Quando ele diz muito austeramente que haveria um momento em que, quando o pai de família fechar a porta, muitos de vós baterão: Senhor, Senhor, abre. E o Senhor vai dizer: não sei de onde sois, não vos conheço. Mas o Senhor andou conosco, nos ensinou nas praças públicas, nós comemos juntos, fizemos várias coisas, somos nós, não conheço vocês. Afastai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. A iniquidade é tudo, em um dos seus significados, é tudo aquilo que é contrário à religião, contrário à moral. E, obviamente, denuncia a nossa hipocrisia. Quer dizer, de fora eu posso dizer: eu fiz todas as coisas que a religião orienta, mas por dentro continuo cheio de rapina, de maldade. Então Jesus diz: eu não conheço. Eu não conheço quem é contraditório, quem apresenta uma virtude que é só externa. Então, afastai-vos de mim. Porque, no fundo, a gente está obrando a iniquidade, ou seja, aquilo que é contrário à ética, à moral, à própria proposta religiosa, seja ela qual for. Porque se entende que qualquer proposta religiosa é uma proposta de amor, uma proposta de comportamento ético e moral diante de si mesmo, do próximo e com o divino, conforme a crença de cada um. Mas o que importa, que Jesus ensina, é o sentimento interior, que deve
aflorar e demonstrar uma conduta externa, e não uma conduta externa artificial, só para dizer que estou me comportando bem, que eu frequento aquela religião, aquele templo, aquela igreja, aquele centro espírita, faço tudo que recomenda, mas não tenho nenhum comprometimento interno. Não me torno nem um pouquinho menos egoísta, nem menos violenta, nem menos ciumenta, nem menos possessiva, nem menos dominadora, nem menos coisa nenhuma de natureza inferior. Ou seja, é o que sempre se diz no meio espírita: a gente entra na doutrina espírita, mas não deixa a doutrina espírita entrar em nós. Fica só na periferia. Por isso que ele disse: muitos seriam chamados, tão poucos seriam escolhidos. E aí ele vai chamar a atenção nesse capítulo que, de fato, é uma porta estreita. Porque o mundo propõe uma porta larga. Porque o mundo propõe uma linguagem do prazer imediato, dos interesses imediatistas, aquilo que lhe dá algum retorno, seja afetivo, emocional, financeiro, social, que ocupe os primeiros lugares no mundo. Da fama, do sucesso, do dinheiro, do status social, do que for. Todo mundo lutando pelo primeiro lugar no mundo, sem nenhuma outra preocupação. Então a religião fica uma coisa quase social. É como se fosse assim: vou à igreja aos domingos, vou ao centro espírita para um dia da semana. Quase que como uma obrigação por desencargo de consciência. Mas não é um compromisso real de mudança. Por isso é que ele é muito severo quando ele diz isso. Não adianta depois bater na porta e dizer: Senhor, Senhor, fiz isso, fiz aquilo outro, assisti palestra, fiz palestra, apliquei passe, participei da mediúnica. Isso tornou o que você como pessoa? Me tornou melhor no seio de sua família, nos grupos sociais que você frequenta? Você se tornou uma pessoa melhor? Todas essas vivências que você teve na sua religião, seja ela qual for, lhe tornou alguém melhor, com menos defeitos, menos comportamentos inadequados? Porque se não tornou, não faz diferença. Ou até melhor dizendo, no caso de nós espíritas, o compromisso é maior. Porque exatamente como uma proposta severa, ou melhor do que dizendo, austera, é preciso verdade nesse compromisso. Não pode ser só fachada. Isso os fariseus faziam. Por isso que Jesus chamava eles de hipócritas. Não era para ofender, para magoar, para desrespeitar. Era para dizer: eu sei que vocês são hipócritas. Então, com essa aparência toda virtuosa, jejuando, orando em praça pública, mas nos bastidores, secretamente, tinham vários comportamentos errados, antiéticos, imorais, equivocados. Mas a aparência era de virtude, de exigir isso dos outros. Como se fosse uma autoridade moral. Por isso que Jesus dizia que eles, na verdade, eram como se fossem cegos guiando outros cegos, e ambos acabam caindo no barranco. Na verdade, eles não eram cegos do ponto de vista de ter conhecimento da religião deles. Eles eram a maior autoridade intelectual e religiosa naquele contexto entre os judeus. Então, eles tinham a obrigação moral de dar um bom exemplo, não de maneira falsa e hipócrita. Se eles queriam exigir que o povo tivesse um comportamento moral, um comportamento ético, eles tinham que ser os primeiros a fazer isso. Mas eles fingiam, cobravam rigorosamente, puniam severamente as mulheres adúlteras, os pecadores, eles puniam, tornavam quase um espetáculo público. Qualquer mulher que fosse apanhada em adultério era linchada em praça pública, era exposta. Você é adúltera, vai ser apedrejada. Mostrando a todo mundo que ela era uma pecadora, sem a menor misericórdia, sem clemência. Por isso que Jesus foi dizer: aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Ela não é a pecadora que vocês estão dizendo? Não é isso que a lei de Moisés manda? Apedrejar? Então, apedreje, mas só se você não tiver pecado. Aquele que for puro, que se acha tão virtuoso que possa condenar outra pessoa, pode começar. Como eles não tinham nenhuma virtude, foram saindo um a um. E aí Jesus vai dizer para ela: minha filha, onde estão aqueles que te condenavam, que te acusaram e te condenavam?
Onde eles estão? Alguém ficou aqui? Não, Senhor. Nem eu tampouco te condeno. Ele poderia apedrejar porque ele não tinha pecado. Ele era puro, como é. Mas aquele que é puro entende a condição psicológica, vamos dizer assim, difícil do outro. E não condena. Não quer dizer que assina embaixo, que concorda, mas tem compaixão. Tanto que ele diz, não torne a pecar, para que algo de pior não lhe aconteça. Mas eu não vou lhe condenar, vá em paz. Só que não torne a fazer isso. E pior do que ser apedrejado até a morte pode ser uma consciência pesada. Porque como a consciência de Deus, a presença de Deus está em nós, na nossa consciência, qualquer comportamento inadequado que nós temos, um dia a consciência desperta e sinaliza. Eu errei aqui, errei acolá, nessa situação, naquela outra, mesmo que ninguém no mundo saiba, mas eu sei. Que eu me comportei de maneira infeliz, inadequada, equivocada. Por isso é que Jesus diz, não adianta essa postura religiosa de dizer Senhor, Senhor, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faça a vontade do meu Pai, o meu Pai que está nos céus. Ou seja, fazer a vontade é viver a chamada observância da lei de Deus. Viver a lei de Deus. Viver conforme os preceitos éticos, morais, propostos por Jesus. Porque Jesus é que vem trazer para nós o que é viver a lei de Deus. E ele sintetiza tudo na vivência do amor. O amor a si mesmo, o amor ao próximo, o amor a Deus. Isso é viver conforme a observância da lei de Deus. Esses serão reconhecidos. Esses ocuparão o primeiro lugar no reino dos céus, não aqui. Aqui considerarão sendo tolos, ingênuos, poderão ser zombados, ironizados, desconsiderados, ocupar os últimos lugares aqui na terra. Mas a vida verdadeira não é aqui, é no mundo espiritual. E aí ele chama a atenção exatamente nesse raciocínio que qualquer um de nós, particularmente nós espíritas, que detém informações sobre essa vida verdadeira, sobre a natureza do que é o comportamento ético-moral, a gente entende do ponto de vista de informações o que é uma vida espírita, o que é essa vida futura, o que é uma proposta de comportamento ético-moral, e se eu não faço isso, eu sou responsável e vou ter que responder por isso. A quem mais é dado, mais será cobrado. E Jesus disse isso. Os seus discípulos repetiram. Aquele que mais recebe, a quem mais foi dado, é quem recebeu o maior investimento. Então, é claro que você espera que essa pessoa dê um retorno maior. Se você investe em alguém, você espera que esse alguém faça algo que dê um retorno à altura do que foi investido. Por isso que Jesus disse, a quem mais é dado, mais será cobrado. Aquele que não tem conhecimento, não tem informação, se ele tiver um comportamento equivocado, ele vai responder diante da lei de Deus. Mas não tanto quanto outros que têm informação maior. Se a gente pensar do ponto de vista do cristianismo, o cristianismo está espalhado por várias nações da terra. O que quer dizer que os ensinamentos de Jesus estão espalhados por várias nações da terra, ainda que várias ramificações. É católico, é evangélico, é batista, isso e aquilo, e espiritismo também, porque a moral do espiritismo é uma moral cristã. Ela não é uma ramificação do cristianismo, mas a moral do espiritismo é a moral de Jesus. Então, todo espírita é necessariamente cristão. Nem todo cristão é espírita, mas todo espírita é cristão. Porque senão seria contraditório. Nossa moral é a moral de Jesus. Ora, se a gente estuda nos cursos básicos de espiritismo, na leitura dos livros da codificação kardeciana, nas mensagens psicografadas já há tantos e tantos anos, a gente já compreende minimamente que seja a proposta espírita de comportamento, por que a gente não vive até hoje? E se a gente não vive, vai ter que responder à própria consciência. Não é responder a A, B ou C. É
é a própria consciência, independente se vai ter no mundo espiritual alguém dizendo que você é suicida ou que não é, que se comportou mal, se comportou bem. Mais do que alguém cobrando, nossa própria consciência fará isso. Nossa própria consciência, porque é o juízo mais severo que existe. É a lei de Deus em nós. Não alisa, não. Por isso que tem muito espírita desencarnado passando maus pedaços. O espírito Manuel Flamengo de Miranda já há algumas boas décadas está chamando a atenção disso. Já há umas boas décadas. Todo mundo acha que o espírito desencarna linda e maravilhosamente, mas não é bem assim que está acontecendo, não. Segundo o relato vindo do plano espiritual, muitos espíritas ralados de culpa, de remorso, se sentindo super mal. Por que eu não perdoei? Por que eu não tolerei? Por que eu não vivi a caridade verdadeiramente? Por quê? Porque a culpa é maior porque a gente sabe. Não é porque a gente é melhor do que qualquer outra pessoa, é porque a gente é bem informado do ponto de vista espírita. A linguagem espírita cabe para pessoas com qualquer nível intelectual. E até o contrário, tem pessoas muito intelectualizadas que não entendem a essência do espiritismo. Então o espiritismo, ele, apesar de muita gente achar que é de elite, mas sua linguagem, ela é muito simples. Quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, que é da qualificação kardeciana, um livro que mais estabelece conduta moral, porque é pautada nos ensinamentos de Jesus. E mesmo o livro dos Espíritos, principalmente nas leis morais, que apresenta discussão de comportamento, é uma linguagem de fácil compreensão. O livro dos Médicos não. Ele tem uma linguagem muito mais técnica. Mas a discussão de comportamento moral está muito mais, vamos dizer, esmiuçada no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro dos Espíritos. E é de fácil compreensão. Fora os cursos básicos de espiritismo, que tem aí, que as federações promovem, os centros espíritas promovem, para quem não consegue estudar sozinho o livro dos Espíritos, o Evangelho, etc. Então, qual é a desculpa que o espírita tem de não se comportar bem? Não temos. Quem entra na doutrina espírita, que tem acesso a essas informações, não tem mais desculpa para dizer por que eu não perdoei, por que eu não tive tolerância, por que eu não fui indulgente, por que eu não me esforcei para amar os inimigos. Não tem, por isso que a consciência de culpa depois. Não pode dizer eu não sabia. O espírita não tem esse argumento. Muitas pessoas que não acreditam na vida após a morte, ou que às vezes não abraçaram nenhuma religião na vida, porque se ocuparam de trabalho, profissão, família, etc., desencarnam e abrem os olhos no mundo espiritual. Não sabia que existia a vida após a morte. Então, mesmo que essa pessoa tenha se comportado mal durante a existência física, ela vai responder também a lei de Deus, mas não responde igual a mim, que sou espírita. Por exemplo, alguém que se suicida. Se você tem um espírita que se suicida e uma pessoa que não sabe nada de lei de causa e efeito, de mundo espiritual que se suicida, ambos respondem a lei de Deus, porque ambos se suicidaram. Mas o espírita responde mais. A responsabilidade é maior porque era mais informado. Sabia do mundo espiritual, sabia das consequências do suicídio, sabia que a gente não tem o direito de dispor de nossa vida. Que nossa vida pertence a Deus. Eu não tenho o direito de tirar a minha vida deliberadamente, nem de ninguém. Nem eutanásia, nem aborto, nem suicídio. O espírita sabe disso. Então é claro que se eu fizer qualquer uma dessas coisas diante de minha consciência, eu responderei mais do que alguém que fez qualquer uma dessas coisas, mas não tinha essas informações. Por isso, a quem mais for dado, é claro que mais será cobrado. Porque alguém que foi investido de mais informações, teve um investimento maior e que, no nosso caso, na visão espírita, é alguém que se candidatou a isso. É uma questão consciencial. Nós optamos, eu quero ser espírita, ou alguém opta em ser católica, ou alguém opta em ser budista, ou o que for. É uma escolha pessoal. E nós vivemos num tempo em que há essa liberdade de consciência, de culto.
Então, se eu escolho esse ou aquele culto, essa ou aquela religião, doutrina, seita, entende-se que eu vou ter essa postura honesta comigo mesma, na vivência dos preceitos, dos princípios, dos ensinamentos daquela seita, daquela doutrina, daquela organização religiosa, o que for. Porque se não o fizer, a minha própria consciência é a primeira a me condenar. Eu sabia disso, daquilo outro e não vivi. Não me esforcei em viver. Por isso a imagem da porta, folgada essa coisa massa, da porta estreita. Porque a porta estreita ela implica em esforço para passar. Em um esforço, uma perseverança, um empenho, alguma cota de sacrifício. Mas vale a pena, porque eu optei escolher por esse caminho. Por isso é que Jesus chama a atenção. Quando alguém ouvia, um discípulo dele perguntou, mas será que poucos vão se salvar? Como se fosse uma condenação quase coletiva. Aí Jesus diz, o problema é que muitos tentarão passar e não conseguirão. Porque não vão querer fazer o esforço necessário para isso. Não é porque alguém disse não pode passar. Porque a porta é estreita, só vai passar um pouquinho de gente. Mas é porque, como a porta é estreita, se esgueire para passar, se vire. Se você acha que vale a pena, se empenhe nisso. Isso implica uma cota de dedicação, de devotamento, de compromisso com a própria consciência. Eu tenho vontade de fazer isso, mas isso não é compatível com minha proposta de vida. Eu tenho vontade de me vingar de alguém, essa pessoa não presta, é miserável, me provocou, me fez mal, me fez isso e aquilo. Minha vontade é esganar a pessoa. Dar o troco assim, tintim por tintim. Só que eu estou admitindo para a minha vida uma proposta espírita, que é uma proposta de perdão das ofensas. Então eu não posso me permitir atender uma vontade de vingança, ainda que eu acho que a pessoa mereça, porque ao mesmo tempo eu estou me propondo mudar a minha conduta. Me propondo ter tolerância, ter capacidade de indulgência com aquela pessoa, de perdão. Então, olha o esforço, olha a porta estreita. Então eu não vou dar larga e asas para a vingança, que eu acho que é justa na minha visão, na minha maneira de ver, mas que é incompatível com o que eu creio. Ou então é uma hipocrisia da minha parte. Eu estou fazendo de conta que estou sendo cristã, que estou sendo espírita, porque de verdade o compromisso não está sendo levado a sério ao ponto de me sacrificar o ego, sacrificar o orgulho. A proposta de Jesus é uma proposta contrária à proposta da terra. A proposta da vida encarnada, conforme a gente entende na nossa visão, nosso modelo de vida é viver aqui e agora tudo que puder me trazer algum tipo de retorno, de vantagem, de me dar bem, do ponto de vista financeiro, emocional, sexual, afetivo, ou o que for, que é o tal do primeiro lugar no mundo, os primeiros lugares. Mas a gente não consegue ser compatível com isso e uma proposta cristã de comportamento. Não cabe. Não dá para conciliar. Aí vira hipocrisia. Porque no fundo o que eu quero é ser a número 1. Aquela velha proposta daquele de cigarro de anos atrás, quando o cigarro podia ser comercializado na TV, aquele jogador, acho que era Gerson, dizia, eu gosto de levar vantagem em tudo. Ser sempre o primeiro lugar, nunca ficar no segundo nem no último. Mas quando a gente faz isso, não consegue conciliar com o comportamento espírita cristão. Não dá para fazer isso. Porque o espírito é aquele que tem que ceder. Deixa o outro brilhar, deixa o ego dos outros ser massageado, eu vou ficar para trás. Porque minha proposta de vida não é aparecer, não é brilhar no sentido de meu nome estampado, aplausos, holofotes. É uma proposta de consciência. Então, eu tenho desejos, vontades, identifico que alguns são incompatíveis com a proposta espírita. Preciso me trabalhar, identificando esses impulsos que vêm de mim, que eu identifico que não são compatíveis com a proposta ética, moral e comportamento, e vou trabalhar esses impulsos. Buscar superá-los um por um.
Aí sim é uma questão de coerência. Para isso importa mais a Jesus do que uma conduta externa que é apenas fantasiosa, falaciosa. É uma conduta farisaica. Aí Jesus vai dizer, hipócrita, de novo. E aí quando a gente bater a porta, o senhor não me reconhece que eu fazia palestra? Não conheço não. Pode sair para lá. Porque você só blá, 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 mas não vivia. Não se esforçava para viver o que você fala no evangelho lá, na palestra, ou em qualquer outro contexto. E no caso do espírita, como o espiritismo se apresenta como um cristianismo redivivo, numa linguagem mais filosófica, mais contemporânea, mais compatível à nossa compreensão, a exigência é maior. Não é porque a gente é melhor do que ninguém, é porque o ensinamento espírita é muito honesto, muito claro, muito direto. Nem sequer usa mais a linguagem alegórica que Jesus usava, que dava margem à interpretação diferente. O espiritismo não tem isso, é aquilo e pronto. A proposta de Jesus sempre foi muito clara, mas se a gente não entendeu, o espiritismo está dizendo de cara: quem toma do arado da charrua e olha para trás não está apto para me seguir. Não pode ter, peraí, depois eu vou, quem sabe, perdoo, não perdoo, tolero, não tolero. Não tem meio termo com Jesus. Ou é sim ou não. Paulo de Tarso entendeu bem isso. Sim, sim, não, não. Não tem mais ou menos, quem sabe, talvez. Toda a conduta de Jesus foi assim: me siga agora. Depois pode ser tarde demais. No encontro dele como senador Públio Lentulus, ele diz: ou você me segue agora, ou só muito tempo depois. Jesus não tem tempo para indecisões, e nunca teve, porque ele exige essa maturidade psicológica de todos nós. O convite é agora. Quando a gente vê, por exemplo, a parábola dos trabalhadores da última hora, ela também é muito verdadeira nisso, porque Jesus sempre foi muito direto. Quando o dono da vinha ele sai em horas diferentes, é o convite de Jesus sendo renovado. Quer trabalhar, venha, que eu vou dar o que for possível. Ele promete aos trabalhadores da primeira hora dar X, o valor lá, mas ele volta depois na hora terceira, hora sexta, hora nona, sempre diz: estão fazendo o que aí? Querem trabalho? Venha, vou pagar o que for possível, mas venha. Ou seja, Jesus, em nome de Deus, ele renova os convites, que é o mesmo convite da boda de núpcias. Você pode olhar que o raciocínio das parábolas são semelhantes. Quando o pai de família vai fazer as bodas para comemorar as núpcias do filho dele, já tinha os convidados, mandou os servos chamar. E o pessoal disse que não iria para as bodas, recusaram. Alguns deles disseram que tinham outro compromisso, que ia para o campo, que ia para o negócio, que eu não sei para onde. Alguns maltrataram os servos e até mataram. Aí o dono disse assim: bem, o banquete está pronto, as núpcias vão acontecer, os convidados não quiseram, eu vou abrir o convite para todo mundo. Aí disse aos outros servos: vão para as ruas e tragam quem vocês acharem. Ou seja, a gente tem que entender que ao longo da história da evolução da Terra, esses servos do Senhor, que são os representantes dele, os bons espíritos, em épocas distintas, foram convidando todos nós: venham participar do trabalho do bem, venham, hora terceira, sexta, nona e tal. Ou os servos convidando para as núpcias. E a gente se comporta: não tenho tempo, não dá, eu tenho um negócio para fazer agora, eu tenho outra coisa, depois eu vou. Então, a generosidade de Jesus, em nome de Deus, é muito elástica. Ele renova, mas também tem um momento de chega. Basta, e agora é a hora, que é a transição planetária. Essa é a 1ª hora, vamos dizer assim. E aí é a hora do acerto de contas, no sentido de responsabilidade, não um acerto de contas de vingança divina, castigo divino, mas no sentido de vocês receberam várias oportunidades, convites renovados aqui e acolá, e sempre deram desculpas. E se a gente for lembrar, por exemplo, até vários episódios de Jesus, quando aquele mancebo rico diz: eu quero seguir, eu quero a vida eterna. Então vá, cumpra os mandamentos.
honrar pai e mãe, não roubar, etc. e tal. Tudo isso eu já cumpro desde cedo. Ótimo. Então vá, venda tudo que você tem e me siga. Parece uma proposta ousada? É. Mas se ele queria vida eterna, eu vou trocar todos os bens materiais que eu tenho pela vida eterna. Vida eterna significa não morrer mais, é um estado de plenitude. Não dá para trocar toda essa materialidade por uma vida eterna? E Jesus disse, você quer? Venda tudo que tem, dê aos pobres e me siga. Ah, não, peraí, agora não dá para fazer isso não. Eu tenho uma corrida de bigas agora, o outro disse que tinha que enterrar o pai, porque o pai tinha morrido. Sempre tem mas. Eu aceito o convite, mas agora não dá. Só que Jesus não tem esse negócio de adiar. E agora, na transição planetária, menos ainda. A gente já adiou demais, é muito mais. Peraí, Jesus, eu vou, mas me dê um tempo primeiro, eu tenho um compromisso. Quase sempre compromissos terra a terra, como dizia minha mãe. Muito da horizontalidade. Jesus diz, você é que sabe. Não quer agora, dá licença, eu vou procurar alguém que queira. Jesus não vai ficar bajulando a gente. Olha que ele renova o convite. Sempre, em épocas distintas. Mas agora é uma situação limítrofe. É um momento decisivo de quem não decidiu ainda aceitar o convite, é agora. Porque depois que a gente desencarnar, a gente não sabe se vai reencarnar aqui. Não temos como saber. Ou se a gente só reencarna agora num outro mundo de natureza inferior para ver umas experiências bem simpáticas lá, deve ser bem interessante. No mundo mais primitivo, bem mais desafiador do que a Terra dos nossos dias. Então, as parábolas de Jesus, elas têm um eixo de elementos comuns. Nenhum de nós tem capacidade psicológica ou teológica de interpretar profundamente, mas há alguns elementos comuns. E um desses é esse convite renovado de investimento. Se a gente lembrar da parábola dos servos, daquele senhor rico que que deu a cada um de seus servos 3 quantidades diferentes de moeda, isso é investimento. De acordo com a capacidade, eu quero isso de volta, eu vou voltar à minha viagem e eu quero que vocês me prestem conta. E foi embora. Um recebeu 10 talentos, o outro 5 e o outro 1, mas todos receberam. O de 10 que recebeu 10 talentos negociou, trabalhou, conseguiu mais 10. O que tinha recebido 5 negociou, trabalhou, fez, conseguiu mais 5. E o que recebeu 1, porque tinha capacidade só para 1, mas recebeu e escondeu na terra. Não, eu tenho medo de me dar bronca, eu preciso esconder, não quero arriscar. Cavou, escondeu e guardou lá. Quando o senhor voltou, quero prestar contas. Ó, o acerto de contas, eu não investi em vocês, aqui muito é dado, mas será cobrado. Então, quando eles voltaram, aí cada um se apresentou. O senhor me deu 10, eu investi mais 10, 5. O que recebeu 1, sim, você. Ah, fiquei com medo do senhor brigar e tal, e enterrei. Ah, é, servo preguiçoso. Toma dele o único talento e passa para o que tem 10. O que recebeu 10, o que recebeu 5, mostraram ousadia, compromisso, coragem, multiplicaram os bens que receberam. Se tornaram dignos do investimento, então vai receber mais, para mais servir, mais trabalhar. Você que recebeu umzinho só, ficou com medo, se acovardou e enterrou. Ele não foi desonesto, ele foi covarde. Ele não roubou o dinheiro, mas ele não fez o dinheiro multiplicar, que foi o compromisso do patrão dele lá. Então, preguiçoso, me dê para o que tem mais. Então, aqui mais é dado, mais é cobrado. Mas se esse mais fizer, mais mérito terá. Porque o investimento divino é assim: receba tal bênção, usou bem, receba mais. Por isso que na linguagem evangélica, quem mais é dado, mais receberá. Porque está pronto para mais servir. E até aquele que pensa que tem alguma coisa, vai ser tirado e dá para o outro, porque o outro é que é útil. A lógica divina é a lógica da utilidade. Estamos na Terra para melhor servirmos. Eu vou crescer, desenvolver os talentos que eu recebi, mas não só para mim, é para o próximo também. A proposta divina não é uma proposta de egoísmo. Nossos talentos de saúde, trabalho, cultura, educação, família, o que for, que cada um recebe de investimento,
muito mais ou menos ou pouco, é para multiplicar, mas não só para os seus interesses ou dos seus, é para servir ao todo. Aquele que melhor servir é aquele que mais vai receber. Por isso que no Evangelho tem: quem mais tem, mais receberá. Mais vai ser cobrado, porque muito foi investido. Mas se souber multiplicar, vai receber mais. Porque soube usar os seus talentos de saúde, de estudo, de trabalho, de tempo, de qualquer qualidade que tenha, não só para si, mas para o próximo. Mas ai de nós que usa só para si, que pelo medo de viver ou por egoísmo eu não multiplico o que eu tenho. Não sei fazer nada na vida, não tenho nada. Temos sim. Porque mesmo a gente vê do ponto de vista socioeconômico, às vezes pessoas que não têm nada e conseguem, dentro do nada, dividir com alguém o óvulo da viúva. E quem tem mais, não posso, não tenho, estou na pior. É mais fácil quem tem alguma coisa fechar a mão do que alguém que não tem nada se tornar compassivo e ser solidário com alguém que está pior, que é o símbolo do óvulo da viúva. Quando Jesus está observando todo mundo dormindo no gasofilácio, e ele olhando a cena com os discípulos, e aí vem a viúva, que só tinha moedinhas, e voltou lá, foi embora. E ele diz: olha, ela doou mais do que os ricos, que voltaram sem contar moedas e joias, porque eles doaram o que sobrava, e muito mais por vaidade. Eu estou doando tudo isso. Ela doou do mínimo dela, porque ela sabe que alguém está com mais necessidade do que ela. Então, a ideia do mais será cobrado é no sentido que eu posso fazer mais. Qualquer um de nós, qualquer contexto social, econômico, psicológico, pode e deve fazer mais. Sempre alguém está pior do que nós. Alguém está mais doente, alguém tem menos dinheiro, alguém está mais triste do que eu, alguém está com problemas mais graves que o meu. Eu posso sair um pouquinho do meu sofrimento para olhar para o outro. Para fazer igual essa viúva que deu pouco que ela tinha. Nada. Como o doutor Bezerra de Menezes, que não ganhava nada, o salário que ele tinha acabava dando para todo mundo, um médico, e às vezes voltava a pé para casa, não tinha nem dinheiro para o bonde. Ninguém está dizendo que ele deva ir para a mendicância ou ir para a rua, mas a imagem é: faça mais. Você está recebendo muito investimento. A gente recebe muito da doutrina espírita, a gente tem que passar adiante. E não só do ponto de vista material, de comida, de remédio, de dinheiro. Eu posso não ter nada disso para compartilhar com o outro, mas eu não tenho tempo. Não posso dizer uma palavra amiga para ninguém, um sorriso, uma prece, um exercício de tolerância, de perdão. Isso também é oferecer algo, não tem preço no sentido material. Por isso que o espírito é alguém que será muito cobrado, porque a gente recebe muito. A doutrina espírita é muito generosa conosco. É a própria generosidade de Jesus para conosco. Porque Jesus, a despeito de tudo que nós temos feito na Terra, conosco mesmo, com o próximo, com o planeta, ele generosamente retorna através de seus emissários. Ele renova o convite. Ainda estou esperando vocês. A vinha está aqui. E a proposta de Jesus é uma proposta de responsabilidade. A gente tem que se preparar e investir com tudo que a gente tiver, ainda que tenha uma cota de sacrifício, de cansaço, das pessoas ao redor não compreenderem, perseguirem, zombarem. Mas se o ideal é maior do que tudo isso, a gente leva, suporta pelo ideal. Se a gente reclama muito, isso mostra de fato que a gente não entendeu a mensagem de Jesus. E se agora eu me nego a perdoar, me nego a ser paciente, me nego a ser tolerante, me nego tudo isso porque eu estou cansada, porque eu não aguento, é uma escolha, livre-arbítrio. Mais uma vez que se entre na casa espírita, que se tem acesso aos princípios da doutrina, nunca mais seremos os mesmos do ponto de vista consciencial. Eu não posso depois ficar em paz se eu não perdoei alguém, ainda que a pessoa tenha me feito mal. Porque eu aprendi no Espiritismo
o Espiritismo ele é pautado na moral de Jesus, eu preciso perdoar amigos e inimigos. Porque foi isso que Jesus ensinou. Ele disse, amar o próximo, amar quem ele ama, ser generoso com quem é generoso com você, qualquer um faz. Eu quero é mais, eu quero que vocês amem, que vocês orem por quem me odeia, por quem me persegue, por quem me calunia. Menos que isso qualquer um faz. Então a proposta do Cristo é uma proposta ousada, revolucionária. E como o Espiritismo se mostra como o cristianismo redivivo, tudo que Jesus ensinou está valendo para a gente. Sendo que a gente tem uma noção muito mais precisa, muito maior de uma vida espiritual que muitos não têm. Então o nosso compromisso e responsabilidade é maior. Eu me lembro uma vez num evento de CONGEB, das Juventudes Espíritas da Bahia, que se reúnem periodicamente para atividade no carnaval, estava numa sala assim, aí uma jovem estava na sala, acho que era a primeira vez, ela disse, eu tenho que sair daqui. Por quê? Porque é muita responsabilidade. Ela percebeu o que é ser espírita. Eu tenho que sair, porque é tanta responsabilidade que eu não dou conta, não. Aí só que o que você já sabe não pode fazer de conta que não sabe mais. A gente pode sair aqui, porta fora, descer esse carro e lá, não quero nem saber. Mas a gente já sabe. É uma escolha. Se eu escolho virar as costas, é uma escolha, mas qualquer escolha tem consequências. Qualquer escolha. A natureza da consequência é a natureza da escolha. Kardec diz assim, ele usa a palavra culpabilidade, que eu vou trocar para responsabilidade. Ele diz assim, a culpabilidade está na razão das luzes. Ou seja, quanto mais eu sou iluminada no sentido de informação, mais eu sou culpada se eu erro e sabia que não devia errar. Eu sabia que devia ser tolerante, perdoar, ser indulgente, perdoar 70 vezes, 7 vezes, mas não fiz isso. Então eu tenho uma informação que eles chamam de iluminar, no sentido de iluminar a consciência. Então se eu não faço, a culpa, ou seja, a consciência de culpa é maior do que alguém que não recebeu essa informação. Alguém que não entendeu a profundidade do que é ser cristão, no nosso caso espírita, que todo espírita é cristão. Então, ou a gente leva isso a sério agora, pensando de que aqui mais é dado, mais será cobrado, e a gente recebe muito. Quantas pessoas recebem o consolo de saber que existe vida após a morte, que o parente que eu amo, que morreu de infarto, de câncer, de Covid, está vivo no mundo espiritual? Que por mais que eu chore com a saudade da presença física da pessoa, eu, enquanto espírita, sei que essa pessoa está viva no mundo espiritual e que mais cedo ou mais tarde, quando eu for, em algum momento a gente vai se encontrar. Isso é de um consolo que nem todo mundo tem acesso a essa informação. Quem não é espírita fica questionando, será que existe esse tal de mundo espiritual? Será que existe vida após a morte? Se não existir, e se tudo acabar ali no túmulo mesmo? E se for tudo conversa fiada? Kardec dizia, qualquer dúvida já gera inquietação. Mas o espírito legítimo não tem dúvida, ele tem certeza. É mais do que crer, ele tem certeza da vida após a morte. Então, por mais que eu chore a morte física de alguém que eu amo, eu sei que haverá um reencontro. É só um até breve, mesmo que dure 60 anos. Mas o que são 60 anos diante da eternidade? Se alguém que eu amo desencarna agora de Covid, de câncer, de acidente, do que for, e daqui a não sei quantas décadas eu desencarnar, encontro essa pessoa no espiritual em algum momento, não sei o tempo de estágio no umbral, mas em algum momento a gente vai se encontrar. Quando a gente ficar num contexto e circunstância favorável a esse reencontro, que seja bom para essa pessoa, esse ser querido e nós. Mas isso é uma certeza extremamente consoladora. E quem não acredita nisso? E quem duvida?
Nós temos investimento da informação espírita de certeza da justiça divina. Por mais que alguém seja injustiçado na terra, por patrão, por amigo, amiga, marido, mulher, parceiro, parceira, sofrer a pior injustiça, mas eu sei que é uma lei divina. E que o que eu estou passando agora é um retorno da minha semeadura infeliz do passado ou da vida atual. Que eu não estou sofrendo de graça, não. Por mais doloroso que seja, eu já aprendi que tem uma lei de causa e efeito. Que o que eu vivo agora é uma experiência de retorno do que eu andei apontando por aí, agora ou encarnação passada. E que, se eu fizer uma semeadura boa agora, tentar um comportamento ético, moral melhor, eu estou semeando para um futuro melhor, para mim, inclusive. Então, informações como essa, entre outras, dá uma responsabilidade imensa. É consolador, mas ao mesmo tempo é convite à responsabilidade. Ou seja, temos tudo para nos esforçarmos no comportamento melhor. Não somos melhores que ninguém, não somos mais evoluídos, não somos privilegiados, nem temos proteção especial de ninguém. O Espiritismo deixa muito claro, não tem privilégio, Deus não tem queridinhos e preferidinhos. Não ama mais fulano ou cicrana. Mas o Espírito é mais informado dessa dinâmica divina, da lei divina em suas facetas de justiça, de ética, de ordem, de amor. E tem uma certeza plena que somos seus filhos. E que mesmo em experiências dolorosas, difíceis, expiatórias, nunca ficamos a sós. Isso nos dá consolo, fortalecimento, amparo, mas também responsabilidade. Fez o que com todo esse conhecimento? Secou a lágrima de alguém? Aliviou a tristeza de alguém? Levantou a esperança de alguém? Ajudou alguém a não se suicidar? Segurou a mão de alguém em um momento difícil? Não é só farnel, enxoval, tudo isso é lindo e tem mais o que fazer. Porque, na verdade, o pão material, vamos dizer assim, ainda falta muito na terra, mas o pão espiritual também. E se a gente olha na relação do atendimento fraterno, tem muita gente que não tem problema financeiro, mas está com a vida emocional esfacelada. E não vai ser um pão nem um farnel que vai resolver. Então, o Espiritismo ainda atende às questões sociais, e tem que atender, que tem gente passando fome, muita gente desempregada por causa da pandemia, pela condição política e social do país, mas não pode deixar de atender também o pão espiritual. Então, a quem mais é dado, e a gente tem um conhecimento espírita que nos dá a responsabilidade moral de mais oferecer. Não cobrar de católico, de evangélico, de ninguém, mas de nós mesmos. O que a gente pode fazer de melhor para aliviar a dor do próximo? A dor material, social, a dor moral, a dor espiritual. Nos processos de desobsessão, de doenças, de dependência de drogas, há muito o que fazer. E ai de nós se não levarmos isso a sério, porque a quem mais for dado, mais será cobrado. Muita paz.